Shalom, shalom, amados, amadas, bom dia. Sou a pastora Fátima, da cidade de Hortina, no estado de São Paulo. Sou filha do apóstolo Éder Gregório, já faz um tempinho já, esse ano deve completar 4 anos. Então, estamos juntos já há um tempinho. O Senhor tem dado a graça da vida dele ter nos auxiliado demais em momentos extremamente difíceis, onde havia uma morte, não é, no meu espírito, mas aprove ao Senhor usar a vida desse homem, não é? Para nos auxiliar e sairmos desses lugares de sepultura. E hoje está sobre a minha vida a incumbência de levarmos esta palavra a respeito do alinhamento de mentalidade. Amados, e uma palavra que Deus trouxe muito forte ao meu coração quando eu fui me apresentar ao apóstolo ali que poderia auxiliar essa semana, a palavra que veio ao meu espírito é a palavra passividade. Como precisamos sair desse ambiente de passividade. Então, amados, abre a tua Bíblia no livro de Neemias. O Senhor falou comigo a respeito de atitudes práticas para sairmos da passividade. E o Senhor falou algo muito interessante. Enquanto você abre a Bíblia, eu quero dar essa palavra a respeito da consciência, amados. Nós temos visto uma movimentação muito terrível a respeito do como o adversário quer trazer para nós um embotamento, uma manifestação de manipulação, como ele pode cauterizar as nossas vidas. O lugar onde o adversário quer trazer sobre nós o poder de manipulação verdadeiramente é na nossa consciência. A consciência foi deixada pelo Pai, amados, precisamos entender isso. Ela, para mim, dentro daquilo que eu entendo, nos estudos que eu já fiz, daquilo que eu creio que Deus tem colocado, para que eu seguisse essa linha de entendimento, a consciência está no nosso espírito, porque ela é algo que sobrou para nós, para entendermos aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, onde o adversário vai atacar, para tirar, para encantar, para ludibriar o dispositivo que Deus deixou para que entendêssemos aquilo que é certo e aquilo que é errado. É justamente a nossa consciência. Paulo fala que a consciência, ela acusa ou defende. A palavra de Deus diz, Jesus, quando estava ali naquela circunstância da mulher adúltera, Jesus falou, ele deixou registrado ali que arguídos pela sua própria consciência. A consciência, amados, quando nós não temos a Cristo, é um dos elementos nos quais Deus vai julgar o homem. Quando não temos a revelação de quem é Cristo. A natureza manifesta que há um Criador. E a consciência manifesta que há um código dentro de nós, um código de moralidade, um código da própria lei de Deus que está dentro dela. Então, como o adversário pode contaminar esse lugar? A palavra de Deus diz que uma consciência ela pode ficar impura, ela pode ficar contaminada, ela pode ficar corrompida e, por fim, cauterizada. Se dermos ouvidos a doutrinas de demônios, conforme Paulo fala para Timóteo, lá em capítulo 4 de 1 a Timóteo. Então, amados, o que Deus quer nos trazer hoje é um entendimento de onde o adversário vai colocar as suas garras para nos manipular. Qual é o lugar da tua vida e da minha vida que o adversário vai procurar perverter o bem em mal, o bom em mal, aquilo que é certo para aquilo que é errado? É na nossa consciência. A nossa consciência ela tem essa capacidade de acusar e de defender. A nossa consciência tem a capacidade de falar, isso está errado, porque Deus deixou essa consciência. Só que o Senhor fala que essa consciência ela pode chegar até o estado de estar cauterizada. O que é cauterizada? Ela está queimada. Ela não pode mais discernir entre o bem e o mal. Então, nós vemos uma Agenda 2030, nós vemos as movimentações da nova era, nós vemos aquilo que a mídia social tem feito em relação àquilo que é contaminar a nossa consciência, para que ficamos perdidos, para que fiquemos totalmente acessíveis àquilo que é a malignidade de Satanás e seus demônios. O Senhor está te chamando e me chamando para sabermos que se há uma passividade de consciência, nós estamos num lugar de risco muito grande. Quando perdemos aquela possibilidade de julgar entre certo e errado, quando perdemos a possibilidade de usarmos a nossa mente de maneira lúcida para discernirmos aquilo que está nos chegando, nós entramos em lugares de muito risco. Então, o que o Senhor quer trazer para nós, como sairmos desses ambientes em que a nossa consciência ela começa a ser tão bombardeada que vamos relaxando. E às vezes você e eu tivemos uma vida na qual nós usamos muito determinadas palavras. Alguém vem até nós e fala, vamos decidir tal coisa, você diz, eu digo, você quem sabe. Alguém vem até nós e fala, olha, precisamos fazer tal coisa, e nós deixamos tudo a cargo de outra pessoa para a decisão. É claro que existem motivos secretos dentro do nosso coração.
A minha vida foi muito pautada por isso. Eu queria ser muito boazinha na presença das pessoas, então eu me tornei uma pessoa extremamente manipulável. A minha consciência, ela foi sendo, pouco a pouco, levada a um campo de passividade. Então, o que as pessoas falavam, é certo, eu ficava meio assim, meia sem graça de combater, meia me colocando num lugar onde a pessoa tinha mais primazia sobre a minha vida do que a palavra de Deus. Então, eu fui entregando as faculdades da minha alma, depois que a faculdade do meu espírito, chamado consciência, foi sendo colocada por contaminada e impura, corrompida e cauterizada, eu fui me entregando àqueles que seriam os manipuladores da minha alma. Então, na minha mente chegava um pensamento, ao invés de eu combater aquele pensamento pautado naquilo que a minha consciência acusava ou defendia, eu preferia ficar com aquela carinha de sim, não. Amados, como é arriscado nós entrarmos nesse lugar onde nós, por conta da carência do nosso próprio coração, por causa da orfandade, por causa do vazio da nossa alma, nós entramos num caminho de corrupção da nossa própria mente, da nossa própria consciência, para que possamos agradar aos outros, porque queremos ser aceitos, compreendidos e amados. Essa é uma necessidade básica do ser humano. Mas existe um lugar onde nós entramos chamado pecaminosidade, transgressão e iniquidade. E a partir do momento que vamos permitindo que essas manifestações alcancem o patamar de iniquidade, estamos gerando para o império das trevas. E o Senhor hoje, Ele quer falar para você e para mim, ei, precisamos de atitudes práticas para combater a passividade que quer entrar dentro do teu coração. Porque existem os espíritos de encantamento, os espíritos enganadores com as suas doutrinas sutis e falsas, querendo proibir todas as coisas, querendo falar que o casamento não é legítimo. E se nós virmos ali em 1 aos Timóteos, capítulo 4, nós vamos ver Paulo alertando a respeito de coisas básicas. O adversário queria proibir alimento e casamento. Sim, é porque Deus já sabia o que essa movimentação que temos nessa Agenda 2030 e todas as manifestações das trevas, onde eles iriam bater. Aparentemente parece uma coisa muito simples, que Paulo está falando, nossa, mas comida? O adversário vai querer perverter isso? Mas casamento parece muito básico. Sim, amados, porque nós temos visto como o adversário tem batido na família. E ele bate na família através do quê? Ele bate na família através da mídia, através de uma mentalidade, através de uma... Deixe a sua consciência num estado em que eu possa manipular. Deixe a tua consciência passiva, deixe a tua mente passiva, deixe as atribuições que eu deixei para a tua alma, que é o julgar, o raciocinar, a sua memória, o seu poder de decisão, a tua vontade, as tuas emoções, os seus pensamentos, deixe na minha mão. Ele manda, ele fala, deixe de trabalhar a favor dos princípios do reino e vamos aceitando qualquer coisa que se nos é apresentada. Por isso, o nosso apóstolo tem nos chamado para estarmos no posicionamento da igreja de Bereia. Não vamos aceitar qualquer coisa, mas para isso precisamos estar fora de um ambiente chamado passividade. Para isso, precisamos entender que quando Deus fala isso é pecado, ainda que seja a voz fraca, bem fraca dentro de nós, nós precisamos ter um despertamento da consciência e colocarmos em prática aquilo que Deus falou. Amados, precisamos entender que o que o adversário quer fazer é calar a nossa consciência, porque ela é a voz de Deus dentro da nossa vida. A consciência, ela nos leva a entender que nós precisamos desesperadamente de um Salvador. E é isso que o adversário percebeu no mundo espiritual e ele trabalha contra a nossa consciência, para que nós aceitemos qualquer coisa. Então, você vai ter um caminho onde a sua sexualidade pode ser qualquer coisa, onde o casamento pode ser qualquer coisa, qualquer ajuntamento debaixo de um chamado amor. Maligno é casamento, mas Deus tem a sua própria instituição chamada casamento, e ele não vai aceitar qualquer coisa. E nós, como filhos e representantes da verdade, colunas e baluartes da verdade, também não podemos aceitar. Mas como não aceitaremos se a nossa consciência está indo com a maré? Se a nossa consciência ela está totalmente corrompida, cauterizada, que ela pegou fogo e não conseguimos discernir entre o bem e o mal? Amados, precisamos entender que a consciência nos leva para a salvação. Onde Deus vai tocar? Quando ele vem e argui a nossa consciência, ele acusa a nossa consciência, como a nossa consciência foi acusada ali, naquela mulher, vamos colocar assim, a mulher adúltera, Deus acusou todas as consciências, falou, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra.
Ele universalizou o pecado. Por que aquela mulher saiu de situação de pecado? Porque Deus falou, nessa rodinha aqui não tem nenhum que esteja revestido com a minha glória. Então, vocês todos pecaram. E o mais interessante, amados, que a consciência deles, ao invés de falar, Jesus, o que faremos? Os levou a se afastarem. Só aquela mulher ficou. E só ela recebeu a absolvição. E nós precisamos entender isso, que quando a nossa consciência nos acusa, há que nos levar para o Salvador. Há que algo desperte dentro de nós chamado espírito de temor, para que sejamos acesos. A primeira menorá, amada, que acende dentro de nós é a menorá, lâmpada do temor, que se acende, porque entendemos pela nossa consciência que precisamos de alguém para nos salvar. Mas o adversário, ele tem sido tão terrível, que ele entendeu a movimentação e como o homem funciona. Ele falou, se eu enforcalho a consciência deles, se eu deixo verdadeiramente a vida deles como a de porcos, por isso Deus, às vezes, coloca o homem como um porquinho na lama, porque exatamente o adversário enforcalha a nossa consciência e nós comemos qualquer coisa. Vemos que quando Acabe fala para Nabote, vende-me a tua vinha, e ele fala, eu quero a tua vinha para fazer uma horta. E por que ele queria fazer uma horta? Porque na horta nós plantamos qualquer coisa. E é essa manifestação que o adversário traz para a tua vida e para a minha vida. Mas o Senhor está falando hoje, Romanos 12:2. Ei, deixa eu transformar a sua vida através da renovação da tua mente. Você não vai poder rodar nesse sistema mundano. Você e eu não podemos mais rodar nesse sistema mundano. Nós precisamos da renovação da palavra. Permitimos que o noivo nos lave. Nossa, mas nós vamos ficar a vida inteira só falando de pecado? Amados, eu não sei quanto tempo Deus vai falar de pecado, mas precisamos entender que a iniquidade nos enforcalhou para valer. E é sério, a profundidade da iniquidade. E quanto mais nos santificarmos, Deus falou para mim de uma tríade muito forte para utilizarmos nesses dias. A tríade da santidade, da blindagem do Senhor, para que Ele nos proteja, e o avanço do reino. Nós precisaremos avançar no reino, mas como avançaremos se temos ainda coisas do adversário em nós? A palavra de Deus diz, Jesus dizendo aos discípulos, vamos daqui, o adversário vem aí, o príncipe desse século vem aí, mas ele não tem nada em mim. E como vamos combatê-lo com eficiência se ele tiver algo em nós? E a nossa consciência, ela tem um papel fundamental nas nossas vidas. E eu quero trazer uma personagem chamada Neemias. Pensa num homem que se posicionou ativamente. Vamos colocar esse homem trabalhando por dentro de si mesmo, como se fosse alguém que se depara com todas essas malignidades, no capítulo 13, e ao mesmo tempo um homem que trabalha para fora. Neemias trabalhava ali, amados, para dentro e para fora. Conforme ele foi vendo as manifestações do adversário, vamos colocar aqui como se fosse uma consciência cauterizada. E de alguma maneira, a palavra Neemias quer dizer consolador. O consolador veio e recreou a alma desse homem, despertou a alma desse homem, levou essa alma para lugares onde olhou e ele viu e falou, não posso ficar com a minha consciência cauterizada. Eu saí daqui um pouco, fui lá servir ao rei, e agora que eu volto, a casa do Senhor está enforcalhada. E o que eu faço? Cruzarei os meus braços ou usarei a palavra de Deus para colocar a casa em ordem? Amados, nós estamos numa temporada de casa em ordem. Nós estamos numa temporada onde Deus está falando, acerta a tua casa, porque eu virei. O juízo começa pela casa de Deus. O Senhor está para vir e Ele precisa adornar a sua igreja para nos arrebatar, amados. Não sei se antes, durante ou depois. Eu não tenho entendimento disso. Até tinham um entendimento, mas agora parece que as coisas estão diferenciadas. E eu preciso até rever isso, mas agora não é a minha prioridade. Mas o que eu sei é que Jesus quer uma igreja pronta, para que ele possa tocar a trombeta e nós subirmos com ele, isso é que ele quer. E o noivo é perfeito, ele é santo, ele é maravilhoso, e não vai levar uma igreja que está com a sua consciência, sem discernir o santo do profano, o certo do errado, o vivo do morto. Porque o Senhor deixou a consciência em nós para mostrar o caminho da vida. A consciência acusa ou defende, mas a consciência não te justifica e nem me justifica. A consciência clama desesperadamente, depois que ela é terrivelmente acusada, ela clama por um salvador. E o adversário vem falando, não, você não precisa disso, porque tudo é normal. Ah, um novo normal? Tudo está bem? Vocês vão se dar bem? A palavra de Deus diz, aquele que peca faz mal à sua própria alma. E por isso vemos tantas pessoas debaixo de síndrome de pânico, síndrome de ansiedade, síndrome, e o corpo sendo atingido pelas deformidades das almas que foram tocadas por um geracional de iniquidade. Então hoje vemos todo tipo de prisão, de embotamento, e as pessoas até no físico tocadas por lugares terríveis de prisão.
porque os pais pecaram, e os pecados estão sendo visitados nos pais dos filhos, mas a consciência ainda não foi despertada. Deus está falando, ó povo, manda. Eu queria colocar vocês debaixo das minhas asas, mas eu não tenho conseguido, porque vocês se tornaram como espinhos para mim. O braço de vocês ainda está levantado, e dizem, como a palavra de Deus lá em Apocalipse, cai sobre nós, ó monte, porque estamos debaixo dessa ira, e não entendemos que não é ira, é amor, e isso é para nosso arrependimento. Mas, voltando aqui, naquilo que Neemias fez, nós vamos ver a respeito de como ele agiu. Onde a nossa consciência está nesses lugares aqui? Onde por fora e por dentro de nós há algo que Deus precisa mudar. A palavra de Deus diz assim, naquele dia, se leu para o povo no livro de Moisés e achou-se escrito que os moabitas e os amonitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Portanto, não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Aleluia! Ouvindo eles, o povo, essa lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Vamos pegar essa parte. Amados, vemos aí. Quando encontramos um elemento misto dentro do nosso coração, qual é a nossa posição? Quando Deus fala, deixe de assistir isso. Não faça aquilo. Isso é mistura. Isso está atrapalhando o teu caminhar comigo. Isso não serve mais para você, você está misturado. E a consciência está sendo despertada, porque a consciência pode ser despertada. Depois, se os amados quiserem, posso colocar a respeito de todos os versículos que há, de alguma maneira, falando a respeito da nossa consciência como um órgão verdadeiramente de despertamento para o temor do Senhor, para que ele nos lave pela sua palavra. Quando Deus nos alerta na consciência, e essa consciência começa a falar conosco, qual é verdadeiramente a sua posição e a minha posição? Nós vamos entrar num lugar de passividade, ou nós vamos entrar com a palavra de Deus falando, o senhor tem razão. Sabe o que a passividade fala? A passividade fala assim, ai, não mexe com isso, dá muito trabalho. A passividade fala isso. A passividade, amados, nos leva para um lugar de preguiça espiritual. A passividade nos leva para um lugar de inércia, de indiferença e de omissão. E às vezes nós achamos que o Senhor não vai nos cobrar pelos pecados de omissão. Ele vai nos cobrar sim pelos pecados de omissão. Porque ele fala, aquele que conheceu a minha vontade, ele vai ser castigado com muitos açoites. Mas aquele que não conheceu, ele será castigado também, ainda que com poucos açoites. Mas o Senhor nos cobrará a falta de entendimento. Mesmo porque a falta de entendimento nos leva cativos. E às vezes não queremos mergulhar. É mais ou menos como aquele homem governante, quando Paulo começou a falar a verdade para ele, a consciência dele começou a acusá-lo. Ele falou, Paulo, para, por pouco ou por muito, você vai me converter. Então, eu não quero. A passividade de mente, quando ela é confrontada pela palavra de Deus, a passividade de consciência, a passividade daquilo que está armazenado, o juízo que está dentro de nós, para o certo e para o errado, a palavra de Deus vem, amados, nós não queremos gastar tempo com isso. Agora veja a veemência a qual manda, que esse Espírito Consolador, que vai nos confrontar e nos fazer convencidos daquilo que Deus quer fazer em nós, e trazer uma ativação para o nosso espírito, para que aceitemos com mansidão a palavra de Deus dentro de nós, para que a nossa alma seja salva, que ele seja liberado e ativado em cada uma das vidas, como foi na minha vida. Amados, pensa uma mulher passiva. O que você quer fazer? Almoçar? Eu falava, você que sabe. Onde queremos ir? Você que sabe. Uma bondade, mas o meu coração sabia exatamente onde eu queria ir. E às vezes o teu coração sabe exatamente o que você quer. Mas nós, por causa de queremos agradar os outros, nós falamos, você que sabe. E é um sim, não. E conforme nós vamos entrando nesse lugar de negociatas com a nossa essência, nós vamos ficando presos, cativos, e a nossa consciência vai sendo assenhorada. Quero te dizer uma coisa, aprendi isso com o pastor João Beber. Ele fala o seguinte, autoridade não usada é autoridade escravizada, é autoridade roubada. Nós, dentro de nós, temos as faculdades que o Senhor deixou, faculdades da alma, faculdades do espírito, faculdades do corpo, e quando não nos colocamos para proteger as faculdades que Deus deixou para nós, e nós permitimos que qualquer outra coisa as influencie passivamente, nós estamos permitindo que a nossa autoridade seja roubada, assim como a autoridade de Adão foi roubada no Jardim do Éden. Deus deu autoridade para Adão cultivar e para guardar aquele jardim. Havia uma autoridade ali sobre a vida daquele menino, Adão. Mas quando Deus falou para ele, cultiva e guarda, o que Deus estava falando? Cultivo é da palavra adoração, o apóstolo já ensinou isso para nós. Ou seja, adore,
Obedeça. O que é adoração? É obediência. O pastor ontem pregou a respeito das obras de justiça. O que é ser justo? O pastor Marco Urgel. O que são obras de justiça? São obras de obediência, depois que estamos posicionados em Jesus. E Adão tinha essa possibilidade de, posicionado em Jesus, falar: somente ao Senhor prestarás culto, saia daqui. Mas ele não fez isso. Ele deixou a autoridade de marido daquela mulher para não usar, porque ele estava seduzido pela beleza de Eva, ou seja, pelo que for, encantado, seduzido. A consciência dele acusou, mas ele preferiu não usar a sua consciência que o acusava para correr para os braços do pai, e ele começou um caminho de perda total. Deus falou para ele: guarda o jardim. Amados, como vamos guardar algo se não temos autoridade, reinado sobre esse algo? Para falarmos: aqui você não entra. Deus deu a Adão o princípio do governo. Aqui eu mando, epa, você não entra no meu jardim? Como você vai pegar essa árvore e falar para minha mulher que ela precisa comer isso? Ela não comerá, porque Deus me deu autoridade sobre isso. Mandai. Mas acontece que Adão estava seduzido nos seus próprios desejos, e ele também queria daquela árvore. E quando ele não usou a sua autoridade, tudo quanto ele tinha de autoridade foi roubada, foi levada cativo. Qual é a faculdade que o adversário pegou no espírito, na alma e no corpo, da minha vida e da tua vida? Quer que eu te fale de uma passividade do corpo? Quando vem aquela dor de cabeça. E nós falamos: ai, que dor de cabeça, ai, que dia enjoado. Nossa, eu tô com uma dor de cabeça. E não fazemos nada. Passividade no corpo. Aquele estômago ruim, vem. Fica uma bola de abacate aqui, parece que engolimos uma semente de abacate. Não fazemos nada. Aquele pensamento vem, você é rejeitada, e você, é verdade. Nós vamos preferindo não nos movermos e vamos sendo engessados cada vez mais pelo adversário. A autoridade não utilizada é autoridade escravizada, é autoridade roubada. Agora, como vamos conquistar as coisas que Deus tem nos chamado para conquistar se não nos posicionarmos? O reino de Deus é tomado pelo esforço e os valentes se apoderam dele. Agora, como vamos viver debaixo dessa escravidão? Procurando romper, se não permitirmos que o Senhor nos chacoalhe e nos diga: saia dessa passividade. Esse rapaz, o Neemias, eu tenho uma grande admiração por ele. Uma grande admiração por Neemias. Ah, meu Deus, que coisa tremenda. Porque ele, sim, ele é a representação do Espírito que santifica a noiva. Ele santifica a noiva. Veja, amados, que ele chegou na presença da noiva. A noiva estava misturada com os amonitas e moabitas, o povo demonizado, porque a origem de Moabe e de Amon eram as filhas de Ló. Mas o Senhor chegou, o Neemias chegou, o Consolador chegou e falou: a mistura, tem mistura. Neemias não ficou paralisado diante da lei do Senhor. Não achou que ele estava fora do tempo. Ah, isso não é tão contemporâneo, não é tão moderno, então acho que é melhor. Está fora de moda. Ah, eu preciso me associar com essas pessoas que estão levando a mentalidade para toda essa ideologia. E nós vamos negociando. Neemias não negociou passivamente nenhum dos lugares que o Senhor o mandou conquistar. Veja que ele chegou ali. Depois, veja o 4. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do Senhor, do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Manda, seja liberado sobre a sua vida, minha amada, em nome de Jesus, que seja liberado agora um espírito da ativação, da sua consciência, onde você fala: eu preciso de temer, Senhor, e eu sairei desse lugar onde a passividade quer me dominar. Eu não ficarei mais debaixo dos ditames das trevas, em nome de Jesus, porque o Senhor me fez forte e guerreiro. E na humilhação e na humildade do meu coração eu aprenderei de ti, e o Senhor liberará o teu santo espírito de fortaleza sobre mim, e eu não serei levada cativa. E manda cair, porque ele é Deus e ele está interessado na santificação da igreja. Em nome de Jesus, e calache. E aí a palavra de Deus diz que Eliasibe, um sacerdote, posição de autoridade, ou seja, a tua posição e a minha posição dentro de nós mesmos. E a palavra de Deus diz assim: ele se aparentou com Tobias. Quem era Tobias? Era aquele que chegou para Neemias: desce daí, desce daí. E Neemias falou para ele: estou fazendo uma grande obra pelo que eu não vou descer. Mas o rapaz, esse sacerdote, ele permitiu que Tobias morasse dentro da casa do Senhor. E o Senhor está falando para você: saia desse lugar onde há parentescos profanos e malignos de dentro da tua vida.
Saia desses lugares. E o que é mais tremendo, amados, é que ele usa a representação profeticamente de um homem chamado Neemias, consolador. Sabe o que Deus está falando? Ele está falando para você e para mim, você não está só, eu estou dentro de você. E se você der crédito à minha palavra, eu vou fazer uma reforma tão grande, tão grande, tão grande na sua vida, que você vai olhar para trás e vai falar, cadê aquela mulher? Emanda, eis aqui o testemunho. Cadê aquela mulher passiva, escravizada no corpo, na alma, no espírito? Emanda. Uma vez eu disse ao Senhor, falei, Senhor, eu pareço um cabide de coisas más. E eu não entendia. E eu não entendia porque Deus permitia aquilo. Eu achava que Deus cuidava de mim. Mas o problema é que eu não o conhecia. E estava colocada em cativeiro e em lugares de morte. Passiva. Você não pode pregar essa palavra, porque aqui nós não aceitamos. Esse ministério seu é um ministério chato, porque só vê demônios. Essa ministração sua é horrorosa, porque eu não entendo nada. E eu fui permitindo que aquelas palavras malditas fossem gerenciando a minha essência, até que Deus falou, chega, não vou. Deus está falando para você hoje, chega, basta, checai. Coloque em ativação o meu espírito, deixe o meu espírito entrar dentro de você e sondar, mandar. Você vai ver que a maioria das coisas aqui são elementos mistos que estão dentro da casa do Senhor. E o Espírito Santo está falando, isso é profano, isso é profano, isso é profano, isso é profano. Mas ele não está falando, para você se enfiar debaixo da condenação e ficar, não. Ele está falando, eu estou com você. Eu estou junto com você. Eu estou trabalhando a favor de você. Eu estou te santificando, Cristo. Lá vem o noivo, desperta, Amanda. Deus está falando para nós, amados, através dos nossos líderes, através do Espírito Santo que está dentro de nós. Ele está falando para nós, a profanidade tem que sair. Aquilo que está misturado tem que sair. Eu preciso trabalhar a teu favor. E aí fala ainda, amados, o Tobias, e 5, fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas e manjares, incensos, utensílios, e os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, que se ordenara para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei a Jerusalém. Ou seja, o Espírito Santo voltou para te sondar e me sondar. E aí ele fala, então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Deus está falando lá no átrio. Tem coisa errada lá no átrio. Esse homem era inimigo da reconstrução do templo. O que ele está fazendo dentro de você? Às vezes existe um sentimento dentro de você que é inimigo da casa, da reconstrução da casa do Senhor, da reforma apostólica que Deus está fazendo nos fundamentos dentro de você e de mim. E quem são esses inimigos? O Senhor está falando, é Tobias, aquele homem que falava, desce. E eu, naquela época, falava, não posso descer. E agora eu estou cedendo, estou me aparentando com ele. E Deus está falando, é risco, saia desse lugar, expulse Tobias. Veja que Deus falou aqui. Isto muito me indignou, a ponto que atirei todos os móveis, da casa de Tobias, fora da câmara. Sabe o que aconteceu? Violência. Violência. E às vezes Deus vem com uma palavra violenta a nosso respeito. Ai, será que precisava de tudo isso? Precisava. Se Deus não tivesse sido violento comigo, eu não teria saído do lugar de passividade. Se Deus não tivesse falado para mim, já te dei tudo, agora saia daí se você quiser sair. Se eu não tivesse entendido o propósito de Deus para me tirar daquele lugar onde estava, eu sou guerreira do Senhor. Deus falou primeiro, você vai precisar aprender a guerrear por você mesma. Primeiro, você vai precisar guerrear por você mesma. Saber quem você é no Senhor. As minhas câmaras, as minhas repartições. Vocês vão ver, amados, claro, evidentemente não poderei falar todas as coisas, mas era o que eu gostaria de fazer. Evidenciar todos os pontos aos quais esse consolador bendito que transforma e reforma a igreja, que restaura a igreja do Deus vivo, estava fazendo aqui. Ele foi encontrando circunstâncias, ele encontrou jovens, ele não sabia falar se falava atodita ou se falava a língua original de Jerusalém, o hebraico. Sabe o que é isso? Nós estamos com uma língua bífida, estamos com uma língua, amados, onde jorramos água doce e amarga. Estamos ainda com a natureza da raiz de amargura dentro de nós, ainda nos sentimos rejeitados e a orfandade de Deus não foi estabelecida na nossa vida. Essa palavra não é para condenação, porque se teu ouvido estiver contaminado, meu esposo,
trouxe essa palavra um dia, se o nosso ouvido estiver contaminado, as palavras que nós falarmos que são de conserto, ao invés de nos alimentar e serem pão, elas se transformarão em pedra, que nós ficaremos nos coçando, elas entrarão como condenação. Deus não está trazendo palavras de condenação para você e para mim, Ele está trazendo palavras de alinhamento, correção. Eu sou o Pai que corrige. Então Deus está falando, eu estou às portas, e eu quero que vocês se despertem. Lá vem o noivo. Verdadeiramente, o Senhor está trabalhando conosco. Qual a linguagem que vamos falar? O Asdodita, que é da tribo aqui é do povo de Asdod, uma das cidades do povo filisteu, um povo terrível. Ou nós vamos falar a respeito do nosso hebraico e aquilo que Deus deixou, de coisas maravilhosas para nós, a respeito do Messias e todas as outras coisas. Qual linguagem vai sair da nossa boca? Porque ainda estamos com uma língua bífida. Porque ainda estamos divididos. Aqui Deus está falando a respeito da observância do descanso. Aqui Neemias foi violento com essas pessoas. As pessoas iam lá para fazer os seus comércios no dia de sábado, e Deus falou que sábado é dia de descanso, Ele os santificou para descansarmos. É a pessoa bendita do Senhor Jesus, e também é um portal, o qual temos conhecido, que traz benefícios para nós. Mas como temos descansado? Será que trazemos nos nossos lombos aquilo que nós achamos que vai nos alimentar? Porque esse povo trazia uva, trazia um monte de coisa que era alimento, mas isso não vai nos alimentar. Sabe por quê? Porque está estragado para Deus. Nós precisamos sair dos lugares de passividade, onde aquilo que nos é oferecido e que não é pão, não é a carne do Cristo vivo, precisa ser rejeitado com veemência. Precisamos sair desses lugares onde o adversário fez da nossa vida um cabide de dores, um cabide de sofrimento, onde vamos aceitando qualquer coisa. A horta de Acabe ainda está procurando lugar para se assentar. Vinha é vinha, horta é horta. Horta, planta, qualquer coisa. Você não é uma terra, um território onde pode se plantar qualquer coisa. Você tem a vinha da alegria do Espírito Santo. E quem vai decidir quem você é não é o Senhor, é você, sou eu. Eu tive que decidir. Arranco a minha capa de vitimismo, arranco a minha capa de pessimismo. Ó céu, ó dor. Ai, coitadinho de mim. Tudo pautado numa autojustiça tenebrosa, com uma aparência de piedade, uma religiosidade extrema. Mas o Senhor estava falando para mim, filha, eu ligava para o apóstolo e falava, ai, apóstolo. Aí ele falava para mim, filha, quem está lúcido aí? Eu falava, eu. Ele falava, então se vira. Claro que ele não falava desse jeito, que ele é amoroso. Mas ele me alinhava. Ele falava, então a responsabilidade está sobre você. Era mais ou menos um, se vira, vai para Deus. Mas ele falava com a palavra de carinho, porque ele sabia que se ele falasse com um pouco mais de veemência, talvez eu espanasse, não é? Ele estava tão ferida. Mas ele me alinhava, nunca reteve a palavra. Então é isso que Deus, sim, a lei da responsabilidade. Deus está nos responsabilizando hoje pelo nosso destino profético. Porque ele já tem falado há tanto tempo a respeito de orfandade, identidade e destino profético. O que vamos fazer com todo o material que recebemos da vida do apóstolo e do Espírito Santo no seu devocional, na sua leitura da Bíblia? O que vamos fazer com tudo isso? Vamos entrar num ambiente onde não há como nós nos manifestarmos fora da omissão, da passividade, da indiferença, da inércia? Ou vamos pedir para o Senhor, funcione dentro de mim? Querido, não estou te acusando, amada, não estou te acusando. Estou falando, Senhor, aviva aquilo que está dentro de nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. Nós precisamos tanto de ti. E eu quero falar a respeito da violência desse homem, a respeito dele puxar até os cabelos. Eu gostaria de lembrar disso. Onde é que está isso? Mas eu não estou achando. Mas aqui, no 25, vamos ler o 23. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Olha aqui, Asdod, Moabe, Amon, povo perverso. E Deus falou, se casaram. Aqui já é aliança. Aqui está, às vezes, fora da casa do Senhor, lá dentro, não está no Santo dos Santos, não está ainda no lugar santo, mas aqui já é uma aliança, intimidade, casamento, troca de fluido, troca de identidade. Manifestação de uma identidade sendo transferida para outra, contaminação de alto nível. E olha o que Deus falou. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo, ou seja, a nossa linhagem foi contaminada com esse tipo de manifestação. E aí, contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei algum deles, e lhes arranquei os cabelos,
e os conjurei por Deus, dizendo: não darei mais as vossas filhas a seus filhos, e não tomarei mais as suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Aí ele trouxe a lei do Senhor. Com isso não pecou Salomão? Muito sábio. Mas ele se permitiu enredar por os encantamentos das mulheres no final da sua vida. Encantado por elas, seduzidos pelos seus deuses. Deus está falando, onde você e eu entramos em lugares de intimidade com essa manifestação de trevas que está trazendo, como eu disse, a iniquidade que vai pegar o nosso geracional, e eles não saberão discernir a voz do Espírito Santo. Estamos contaminando gerações. Podemos ser podemos ser pais naturais, pais espirituais, podemos estar na posição de sacerdotes, pastores, líderes, mestres, apóstolos, mas estamos contaminando a nossa linhagem, a nossa geração. A palavra de Deus diz que o óleo desce sobre a cabeça, sobre a barba e vai até a orla dos pés. Isso é a representação do corpo de Cristo. E que tipo de óleo estamos recebendo para ministrar às outras pessoas? Fala agora com a nossa liderança, como pastores, como aqueles que carregamos a arca nos ombros. Que tipo de manifestação com os nossos casamentos íntimos, com esse povo maligno, maldito, na presença de Deus? Há resgate, sim, para esses povos. Nós temos Ruth ali, a Moabita. Há resgate, mas não é disso que estamos falando. Estamos falando de um posicionamento onde arrancamos as misturas pelo poder da ativação e não pelo poder da passividade. Esse homem aqui, amado, se levantou para colocar em ordem a sua casa. O Senhor está falando ali os teus pensamentos. O Senhor está dizendo, eu estou vendo. E sabe o que ele está falando, além de eu estou vendo? É tão maravilhoso. Ele está falando, nunca jamais te deixarei. Nunca jamais te abandonarei. Eu estou junto com você. Eu quero fazer esse serviço com você. A palavra de Deus lá em Atos diz, e cooperando com eles, ô Senhor. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso que saibamos que nosso Deus é por nós? Então quem será contra nós? Só que a palavra de Deus lá em Pedro diz que a palavra de Deus é poderosa para salvar a nossa alma. Há outra salvação. Há uma salvação do nosso espírito que é recriado. Mas há uma salvação para a nossa alma. E essa é por conquista. Não temos mais lugar para passividade, amados. Não temos mais lugar para sermos cabide das iniquidades que Satanás lança contra nós. Não podemos mais permitir que ele nos engane com as suas seduções. Não podemos mais permitir que ele roube as nossas autoridades. Não podemos mais. Temos que nos achegar a Deus e humildemente falar, tudo bem, Senhor, pode me transformar. O Senhor está ouvindo, eu permiti que o Senhor fosse ficar longe um tempo, porque eu não queria a reforma, não queria a transformação, porque eu tenho meus medos, eu tenho as minhas rejeições, eu tenho as minhas dores. Mas muito para além disso, porque Cristo já manifestou a cura para a minha rejeição, a cura para as minhas dores. Cada vez que Cristo derramou o seu sangue, amado, foi para nos trazer cura. E nele nós podemos ter a nossa alma restaurada. E ele está falando, deixa o Espírito Santo revelar quem é o Cristo. Ele vai trazer a lei, sim. Ele vai trazer o comportamental maligno que você e eu carregamos. Mas ele também vai trazer o socorro para cada um de nós. Ele também vai trazer a vivificação da lei, porque a lei não se vive em nós mesmos, não vivemos a lei por nós mesmos, mas o Senhor deixou a lei do Espírito da vida. Quando aceitamos Cristo, o Espírito que nos ajuda a cumprir a lei está dentro de nós. O Consolador, o Neemias, atualizado no Novo Testamento. As leis são para cumprirmos, sim, como o apóstolo falou. Há um cumprimento para a lei. Jesus não veio revogar, ele veio cumprir a lei. E depois do Cristo vivo cumprir toda a lei, ele fala, agora eu vivo pelo meu Espírito. O meu Espírito aprofunda a lei dentro de vocês. Antes tudo era fora, agora tudo é dentro. Mas eu coloquei alguém dentro de vocês para que vocês possam cumprir o meu chamado. Deixe que eu purifique vocês, deixe que eu adorne vocês. Eu sou aquele que foi enviado da parte do Pai para santificar a noiva. Eu ainda tenho o poder de ser o consolador de vocês, o ativador da vontade de vocês, do poder de decisão de vocês. A passividade é tão terrível que o adversário quer nos levar, amados, para estarmos presos no poder de decidir. Toda a manifestação do adversário é levar pessoas cativas para que fiquem sempre confusas e não possam decidir bem. Essa é a manifestação das agendas, da nova era, da nova ordem. Fiquemos cativos, fiquemos confusos e não possamos decidir bem. Mas o Senhor fala, não dá para você entrar no novo lugar
se você não ativar o teu poder de decidir. Quando chegar um pensamento, decida confrontá-lo. Às vezes até, entre aspas, afrontá-lo e falar, você não faz parte mais daquilo que Deus diz a meu respeito. Fora. Em nome de Jesus. Quando chegar uma vontade e você tiver que decidir contra a tua vontade, ative a sua vida através de um posicionamento santo. Vontade, eu não te quero. Espírito Santo de Deus me ajuda. Eu tenho muita vontade. Mas tu disseste que tu estás dentro de mim. A vida que eu vivo não é mais pela minha própria vida, mas é pela vida do Filho de Deus. O Senhor pode me ajudar, por favor? E o Espírito Santo de Deus, ele vai trazer essa misericórdia e essa graça sobre você. Ele não nos deixa só. Ele diz na sua palavra 2 vezes, pelo menos, nunca jamais te desampararei, nunca jamais te abandonarei. Ele está conosco. O Espírito da ressurreição e da vida, o Espírito que nos ajuda a cumprir toda a lei, em Cristo, porque Cristo já cumpriu a lei e ele nos deu o Espírito Santo para isso. Você pode receber o amor de Deus hoje. Você pode receber o alinhamento de Deus para a sua vida, dizendo, eu estou com você. Eu quero te adornar, porque daqui a pouco eu venho te buscar. Eu quero te limpar, porque daqui a pouco eu venho te buscar. Eu quero te amar com minha verdade. Você sabia que a verdade do Senhor tem amor? A palavra de Deus lá em Tessalonicenses fala, e por não se sujeitarem ao amor da verdade, eu os entreguei à operação do erro. Sabe o que Deus está falando? Cada vez que ele diz a verdade é um ato de amor, porque o engano nos destrói. A mentira nos faz ter uma filiação chamada Satanás. Ele é o pai da mentira. E o Senhor está te chamando e me chamando para entrarmos nesse lugar de amor, onde ele vai manifestar a verdade ao nosso respeito, mas não é para nos acusar, nos coibir, como se ele fosse um Deus. Eu que mando. Não, amados, não é isso. Ele está falando, todos os meus mandamentos são para te proteger, porque vocês são os meus filhos, mas eu preciso que vocês se posicionem. Lance fora a passividade. Gaste tempo comigo. Pergunte para mim, onde você entrou num lugar onde é mais fácil deixar a vida te levar? Onde você entrou? Às vezes você lutou tanto, tanto, e não viu o resultado, você falou, desisto. Agora o que fizerem, fizeram. Nem bem, nem mal. Deixa a vida me levar. Estou cansada. Eu deponho as minhas armas. Mas o Senhor está falando para você, ei, deixa eu ativar as tuas armas, elas são tão poderosas em mim. Leve cativo o teu pensamento, a minha obediência. É isso que Deus vai falar para você e para mim. O que é pôr um pensamento por cativo? É colocá-lo em prisão e falar, você vai obedecer o que Cristo diz, não o que você quer pensar. Imaginação, cessa agora. Os portais da pornografia que vêm contra nós. O adversário vem e fala, pense isso, imagine isso, olha que legal aquilo. E você pode dizer, ei, não serei mais escravizado, eu vou procurar ajuda. E eu serei livre dos dominadores de mente. Um posicionamento, saia da passividade. Em nome de Jesus. Saia da passividade. O Senhor está te chamando. O reino de Deus é tomado pelos esforços e Deus te vê como um valente. Lembra de Gideão? Quando Deus falou para Gideão, vai nessa tua força, homem valente. Acho que Gideão deve ter olhado para ele mesmo e falado, eu valente, eu estou aqui nesse lugar com tanto medo, tanto pavor, sou o menor da casa do meu pai, não é possível isso. Mas sabe, amados, Deus profetiza a nós de acordo com o que ele vê. Não se submeta ao que você vê. Se submeta ao que o Senhor vê. E veja quanta paciência Deus teve com Gideão. Gideão, ele testou Deus de tantas as maneiras. O senhor está comigo mesmo? Faz assim. O senhor está comigo mesmo? Faz assado. E Jesus não se importou com a fragilidade de Gideão, porque ele estava lidando com a humanidade de Gideão. E juntamente com isso ele precisava tirar fora o medo. Amém, irmã divina? Deus te abençoe. Então, queridos, em nome de Jesus, deixe Deus tocar a tua humanidade, sem condenação, sem acusação, mas com muito amor, para que os pecados saiam. O medo é um pecado. E ele quer te amar com o amor dele, para que o perfeito e o verdadeiro amor lance fora todo medo. Esse é o convite do Pai, para alinharmos a nossa mentalidade ao Senhor. Amém?
Amados, vamos parar por aqui, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos fazer uma oração. Coloque a mão na tua cabeça, assim. E diga em primeiro lugar que você é ungido do Senhor. Você é ungido do Senhor. Pai, eis-nos aqui como ungidos teus. Nós queremos a atuação do Consolador. Tu disseste, ó Rei da Glória, que precisamos nos posicionar a respeito daquilo que o adversário traz contra nós em passividade. Aqui Neemias foi violento, Senhor. Mas poderemos ter essa violência se conhecermos o teu coração. Neemias conhecia o teu coração. Quando ele ouviu o que estava acontecendo com a cidade de Jerusalém, o povo que habitava naquela cidade, ele foi violento, Senhor. As suas emoções se desfizeram, a ponto do rei que ele servia falar: o que acontece com você, Neemias? Você nunca me serviu triste. Porque a violência de ver a sua cidade restaurada e reconstruída era muito poderosa, a ponto de fazer com que o rei notasse. Então, Senhor, queremos que tu notes a nossa indignação de continuarmos na passividade e ver a nossa vida toda destruída. Nota, Senhor, que estamos começando agora numa semente de indignação. E pelo teu Espírito Santo nos enfurece. Lembra de que tu disseste que tu és um poderoso guerreiro, que tu vens a nosso favor. Lembra que tu disseste que teu amor é furioso. Dá-nos um amor furioso para que essa passividade e os ditames dela, essas garras, saia da nossa vida. As garras das dores que nós lutamos tanto e às vezes não chegamos a lugar nenhum e agora depusemos as armas. Às vezes, desde criança, ouvimos a voz: fica aí, fica aí, fica aí. E nós nos tornamos tão passivos. Mas vai visitando o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo com fúria para que nos despertemos e possamos dizer: aqui não, há um olho sobre mim. Há um olho sobre a minha cabeça. E eu serei conquistado pelo Senhor. Porque renascido eu já sou. Eu sou filho de Deus, filha de Deus. Eu já sou. Agora me ajuda a conquistar a alma, para que meu corpo lhe sirva de mordomo e os meus membros sejam membros de justiça. Corta, Pai, pela espada, sim, do teu Espírito Santo, tudo aquilo que tem vindo contra mim, para me aprisionar. Corta esses tentáculos da passividade que me fazem imóveis, que me fazem paralisados, me fazem cauterizados. Corta, Senhor, esses fios que me ligam a este lugar, esse ambiente. Destrói ambientes de passividade na minha vida. Ainda que sejam geracionais, destrói e me desperta para o teu mover em mim. Tu me deste uma paternidade, tu me deste uma identidade e um destino. Nós queremos cumprir. Por favor, papai, vem em nosso meio. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Muito obrigada. Deus abençoe. Fui muito honrada por estar aqui. Fiquem na graça. Shalom, shalom. Aleluia. Graças a Deus.